fazer muita coisa nova não, a gente só dá uma diferenciada só. Mas valeu. Magda? Então vamos lá. A mensagem 58, em honra da liberdade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao cargo da argumentação filauciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do templo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incessando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhe engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te fará senão presa deles, pâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se interporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relevam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, nós vamos agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos que nesse momento já estão conosco e que agora vamos iniciar, nos auxiliar a iniciar os nossos estudos sobre as cartas de Paulo. Que as mensagens que nos chegarão estejam fáceis para o nosso entendimento e que, se caso não estejam, a gente, durante o decorrer de todo o processo do estudo, a gente vai conseguindo clarear nas nossas mentes. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, caminhando na direção, sabemos ser a certa, e que Jesus e seus espíritos amigos e os nossos amigos possam estar conosco nessa caminhada. Pedimos pela nossa FEAC, pelos trabalhos que ali acontecem, os grupos de estudo, por tudo que acontece de bom. Mais uma vez agradecemos e pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos para mais uma viagem nas cartas de Paulo. Nós estamos no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Ok? Espera aí um instantinho só. Ok. Só mudar um negócio aqui. Ok. Pronto. Ok.
capítulo um pouquinho diferente, por quê? Essa é uma das passagens da Carta aos Coríntios que ela tem um significado puramente local. Local, tá? Qual que era o problema? O problema e o desafio era se na igreja cristã uma mulher podia tomar parte do culto com a cabeça coberta ou descoberta, com véu ou sem véu. Então, primeiro de tudo, gente, o véu, ele não é vamos dizer assim, ele não é só da cultura judaica, ele é da cultura oriental. Não foi Paulo que estabeleceu, não foi Paulo que baniu, não foi Paulo, não. E o véu é a cultura oriental. Até hoje se usa nos países muçulmanos. Isso aí eu tenho que pontuar para a gente estabelecer o todo para poder olhar para que Paulo está falando. Tá? Então, sim, até os dias de hoje, as mulheres orientais dos países muçulmanos usam o templo para entrar nos templos e para entrar nas mesquitas. Eu tive na Turquia e para entrar na Mesquita Azul, nas outras mesquitas, mulheres que estavam brasileiras, que eram da nossa excursão, elas tiveram que colocar o véu. É uma questão de respeito. Elas tiveram que colocar o véu. Não quero, eu sou espírita, não quero. Aqui é um país muçulmano. Aqui é uma cultura oriental. Você, para entrar na mesquita, tem que colocar o véu. Eu, para entrar na mesquita, tive que tirar o meu sapato. Eu tive que tirar meu tênis. Os homens não podem entrar com calçado. Claro, as mulheres também não. Então, a gente tem que deixar os calçados no local. Entra sem calçado, as mulheres sem calçados, mas com véu. Uma questão de respeito. Então, gente, Até há pouco menos de 100 anos, isso valia na Igreja Católica também. Isso aí. Então, assim, a questão do véu não é Paulo que impôs, não é Paulo que vai tirar. O Paulo está tentando verificar como que vai se colocar a mulher dentro da igreja, porque assim, isso é uma questão de respeito, gente. É uma questão de respeito, tá? Eu até trouxe aqui um texto de um dos comentaristas. Ele fala o seguinte: o nome do comentarista se chama William Hansen. Ele pontua o seguinte: no Oriente, o véu é o poder, a honra e a dignidade de uma mulher. Com o véu sobre sua cabeça, pode ir a qualquer parte segura e com um profundo respeito. Não havém é sinal de má educação olhar uma mulher com véu na rua. Inclusive, eu estive na Turquia, se passasse uma mulher com um véu ou um homem inteiramente vestido à muçulmana, se você encarasse, isso é sinal de falta de respeito, de falta de educação. Você não pode fazer isso. Inclusive, se ele perceber, ele te chama a atenção. Tá? Continua o comentarista. Ela é soberana na multidão, mas sem o véu, a mulher carece de valor. Qualquer um pode insultá-la. Na autoridade, na dignidade de uma mulher, desaparecem junto com seu véu protetor que ela descarta. Então, isso funciona nos países muçulmanos, ortodoxos, até hoje. Até hoje. Tá? Então, nós vamos nos deparar com um texto que pede um esforço da nossa interpretação. Tá? Por quê? Nós estamos tratando de um costume da época. Tá? De um costume da época. De um costume que, novamente, não foi imposto por Paulo, não foi imposto pelo judaísmo, por todo o Oriente. Então, ele vai colocar a posição do homem e vai colocar a posição da mulher diante da sociedade, diante desse comportamento. Tá? Então, a gente também tem que trazer para a luz do século XXI. Tem que trazer, porque nós estamos lá no século I. Olha a diferença que nós estamos tendo. Paulo foi um homem da sua época. Então, assim, muitos vão ver nesse texto questões machistas, questões autoritárias. Embora eu tenha minha opinião, discordo um pouco disso, no final posso até colocar, eu tenho uma outra visão, mas ok. Por isso que a Jane aí
na resenha antes do estudo, falou, um capítulo que vai dar muita polêmica, né? Vai dar bastante discussão. Para poder continuar nessa introdução que eu estou colocando para vocês, existe uma mensagem de Emmanuel no livro Bênção da Paz, número 46. Bênção da Paz, mensagem 46. Eu trouxe alguns dizeres de Emmanuel para a gente pontuar e depois a gente entrar no texto. Tá? O Emmanuel fala o seguinte: em toda parte há processos diferentes de agir. Determinados costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente, e vice-versa. Cada povo possui modos de proceder que lhe personalizam a presença no planeta. Aqui, a comunidade anda segundo a tradição, mais além, conforme o clima. E desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, todo estilo de andança é respeitável. Prestaram atenção? Desde que a boa consciência esteja na base do caminho, todo estilo de andança é respeitável. Sejamos assim, no passo de nossa época, buscando o progresso e fazendo o melhor ao nosso alcance para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Era o que Paulo está tentando fazer nesse texto, nessa carta, nessa fala. Ele está buscando fazer o melhor ao alcance e elevando o nível espiritual da compreensão dos cristãos de Corinto. Ok? É isso que Paulo está tentando fazer. Beleza, gente? Fiz uma introdução. Porque a gente tem que lembrar que era Corinto. Corinto, né? Isso. Porque eu acho que o principal que pega aí nesse capítulo é que muitos pastores, padres, né, ao longo da história, trouxeram isso ao pé da letra, né, querendo trazer para a sua própria época, e não é, né? Por isso que a minha primeira frase no capítulo de hoje foi prestar atenção que isso foi para uma época peculiar. Tá? É uma das passagens que tem significado local. Local. Tá? E é Oriente e é Corinto. Será que por conta dos novos ensinos de Paulo, as mulheres de lá de Corinto sentiram-se na liberdade de poder escolher não ir de véu? Mas, Jane, a gente vai discutir até mais isso aí. Eu E acredito... por isso Paulo teve que entrar com isso? Sim, porque não é uma questão de Paulo. Não é uma questão dele, é uma questão oriental. É do culto da região, é da forma de respeito. Paulo quer que as mulheres sejam respeitadas. Ele não vai quebrar isso. Ele não vai quebrar isso aí. Eu entendo o que você está falando, mas o que eu estou perguntando é o seguinte: será que lá nessa época, justamente por conta dessa nova visão que Paulo levou para Coríntio, algumas das mulheres queriam quebrar isso? Sim. Por quê? Elas se sentiam assim, agora eu não sou mais judia, né? Agora eu posso usar sem véu. Só que isso, gente, vocês sabem até hoje, a burca. Uma mulher simplesmente nesses países pode virar assim: eu não quero andar mais de burca. Não. Eu já falei para vocês, existe uma animação, um desenho chamado A Burca Azul. Muito bonito, lindo esse desenho. É uma animação muito bem feita. E é uma das mulheres com burca que saiu sem chinelo. Ela foi condenada à morte. Por causa disso. Ela foi apedrejada e foi condenada à morte. A história é linda. Passa a vida dela, do marido dela e do carcereiro que tem uma afeição por ela e gostaria de ver ela em liberdade. Deve ser no Cazaquistão, num desses países aí. A Burca Azul. Nossa, eu já vi 2 vezes ela. 2 vezes. É lindo. Vamos lá. Vamos iniciar então. A Jane também está correta na posição dela. Pode ser que as mulheres se achavam no direito de tirar. Quero tirar, agora não sou. Mas não é assim. Não funcionava assim naquela época. Não funcionava. Hoje, né? Vamos lá. O versículo 1, gente. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou do Cristo. Bem,
alguns intérpretes reconhecem que esse primeiro versículo ele não é do capítulo 11, né? Não é da frente, seria do anterior que a gente acabou de estudar. Então, assim, é muito interessante que Paulo fala sede meus imitadores, né? Porque, assim, o imitador, ele duplica um padrão de conduta, ele duplica um comportamento. Então, ele tenta ser a cópia fiel, o imitador. Então, é uma excelente palavra que Paulo utilizou. Inclusive, no grego é imitador mesmo, né? Não tem outro sinônimo. Então, o que ele estava querendo? Era o benefício espiritual deles. Sede meus imitadores. Eu estou sendo uma cópia, um padrão de conduta, um imitador do Cristo. Sede os meus imitadores. E lembrando que eles, lá do Coríntios, lá essa ocasião, eles não tinham muito conhecimento do Cristo, porque os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Então, qual a forma de divulgar o Cristo? Né? Com os exemplos dele, eles conheceriam o que era o Cristo. Exatamente. E vale lembrar, isso é um fato, o cristianismo só tomou outros ares por causa de Paulo de Tarso. Os estudiosos falam que sem Paulo não haveria cristianismo. Se o cristianismo tivesse ficado só na casa do caminho em Jerusalém, tinha sido engolido pelo judaísmo com toda certeza. Paulo foi quem levou ele. Ele tirou aquelas raízes os judaizantes que estavam acontecendo lá. Se tivesse ficado na mão de Tiago, ele tinha sido engolido. Ele tinha desaparecido. Então, assim, Paulo, como a maneira de divulgar o Cristo? Pela a prática, pela conduta, pelo comportamento, pelo perdão, pelo amor que ele tinha, pelas palavras que ele colocava. Não era uma atitude de prepotência, né? Era uma atitude de mostrar como era o Cristo. Isso aí. Versículo 2. Eu vos louvo por vos recordares de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tais como vô-las transmiti. Primeira coisa, gente, presta atenção nisso aqui. Eu vos louvo. Opa! Se ele fala eu vos louvo, significa que alguém pediu uma opinião sobre isso para ele. E ele está falando assim, eu vos louvo por vocês recordarem de mim, para esse ponto eu responder a vocês. Tá? Então, ele está indicando aqui o desejo da transformação daqueles ali através das suas instruções. Mas não tem um toque de ironia aí, não? Não vi esse toque de ironia, não. Não. Porque ele fala por conservardes as tradições tais como vô-las transmitir. Eles não estavam conservando. Tradições judaicas. O Paulo não aboliu todas as tradições judaicas. Então, assim, ele acompanhava os cultos. As tradições que ele aboliu, está muito bem relatado lá no Paulo Estevão. E mesmo assim ele não aboliu tudo. A carne de animais sufocados ele não aboliu. O Tiago que aqueceu falou assim, não quero. Falei, tudo bem, pode colocar. Tanto é que a gente acabou de estudar os animais aos ídolos. Entendeu? Eu não vi essa ironia não, Joelma. Então, o texto vai deixar muito claro, né, as questões dos vestiários das mulheres e das suas condutas. O Paulo não aprovava as mulheres que não usassem véu em determinadas ocasiões. Escrevam isso. Paulo não aprovava as mulheres sem véu. Ele não aprovava as mulheres sem véu. Então, o desuso, a abdicação do véu era contrário a tudo uma cultura oriental judaica que ele tinha. Vocês acham, gente, que Abigail não usava véu? Já pararam para pensar nisso? Vocês acham que Abigail ficava assim? De jeito nenhum. Abigail usava véu. Lógico. E olha que eles saíram de Jope, que é Corinto. Abigail usava véu. Não deixa isso claro no Paulo Estevão, mas eu afirmo com toda certeza para vocês. Com toda certeza. Tanto é que Paulo amava Abigail, porque ela era mulher
que se dava ao respeito. Que se dava ao respeito. Eu trouxe até alguns textos de Paulo Estevão, mas para frente eu falo, tá? Então, mais uma vez, eu não sei se foi a Jane que falou aqui, que o contexto era a cidade de Corinto, que tinha um desrespeito com os valores morais muito grandes, tá? Então, Paulo está tentando preservar aquela comunidade ali. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, gente, presta atenção. Os valores culturais da época, aqui numa ponta, os valores que Paulo queria passar e os outros ritos que Paulo não desejava mudar. Até nessa tríade aqui, ó, a gente tem os valores de Corinto, aqueles que Paulo quer mudar e outros que Paulo não vai mudar. A gente tem que ter isso aqui bem claro. Paulo mudou tudo. Calma, gente. Ele mudou, sim. Mas olha a questão que aqui ele não está mudando. Agora, é uma questão, igual o Emmanuel falou, de boa consciência? Para aquela época é. Para aquela época é. Para os valores do muçulmano, hoje, continua sendo. Nós aqui, as mulheres aqui no nosso grupo, a gente sai, não usa véu, tá tudo tranquilo. Ninguém vai condenar ninguém. Então, para nós hoje, para a nossa cultura aqui, ocidental, brasileira, cristã, e até a gente vê cristã judaica, e hoje, isso para nós não tem um valor moral. Mas para eles tem. Então, mas nós temos os nossos valores morais. Okay. Por exemplo, dando exemplo lá da FEAC, a questão da roupa, da descrição com que você entra, de como você se porta, é uma questão importantíssima. E que deveria ser uma maneira até para a mulher se portar fora da instituição espírita. Sim. É uma questão de valor moral, né? É uma questão, não vou entrar nesse aspecto de vestimenta, tá? Sim. Muito polêmica, mas bem lembrado a Jane, né? Aquilo ali, você está numa instituição espírita, uma instituição religiosa, você tem que se vestir adequadamente para poder entrar ali, ué. Questão de respeito, questão de conduta, de moral. Então, de bom senso. De bom senso. Então, de novo, a nossa tríade. Tem coisas que Paulo se esforçou para mudar. Se esforçou para mudar. Circuncisão. Paulo simplesmente falou assim, não precisa de circuncisão. Ele se esforçou para mudar. Por quê? Porque a circuncisão era o quê? Era um elo da aliança. Falei assim, não preciso mais fazer esse elo, a aliança nova chegou. Para que eu vou fazer isso aqui com a aliança velha? Ele se esforçou para mudar. A carne dos animais sufocados, igual eu falei, ele não se esforçou. Ele deixou. Por quê? Porque isso aí não faz diferença. Não faz diferença. Então, ele está falando, eu sou um imitador do Cristo. Ele soube trabalhar. Olha só, gente. Ele soube trabalhar itens que eram perpétuos, que agregavam valor e que Cristo se esforçou para poder colocar como comportamento dentro da nossa conduta. Valores como a oração, o respeito, a fé, o bem, a caridade. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Então, Paulo trabalhou valores perpétuos, valores que ficariam, que passariam de geração em geração, e isso é uma grande premissa do Cristo. Ele trabalhou esses valores. Itens que eram, vamos dizer assim, transitórios. Ele simplesmente não interferiu. Que é que vamos ver a questão do véu. Ele não vai interferir. Ele não vai interferir. O grande objetivo nosso aqui do nosso grupo é exatamente pegar esse caso do Paulo e retirar um conteúdo espiritual para nós. Questão de respeito, comportamento, conduta moral, valores perpétuos, valores transitórios. Você está vendo como que a gente, nesse esforço de ler com a doutrina espírita, a gente consegue, mesmo numa questão, às vezes, entre aspas, tá? Desculpa, banal, a gente trazer a questão que Paulo queria trabalhar por trás disso aí. Quando a questão, quando você lê uma carta de Paulo, um capítulo de Paulo, está muito claro assim, ele está trabalhando, pode você estar errado. Ele está trabalhando alguma coisa que está atrás disso aí.
O fundo não está gritando. O fundo aqui é o comportamento. Tá? Então, concordo com o que a Jane falou. Ele tinha que coibir os abusos que as mulheres estavam tendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo censurou. Paulo censurou. Tá? Então, assim, a gente vai fazer a leitura do todo o capítulo. Se depois de toda essa leitura você virar e falar assim, Paulo foi preconceituoso. Ok. É o entendimento de cada um. Então, por isso que eu mencionei. Tem coisa que o Paulo se esforçou para mudar. Por quê? Porque esse é um valor perpétuo. Esse é um valor para sempre. Posso fazer um comentário aqui que eu tô... Que eu refleti assim. Não, é porque isso que você falou, que o Paulo sempre fala assim, por trás, né? Alguma coisa tem por trás do discurso dele. Eu não sei como que é a palavra em grego, mas eu achei muito inteligente aí um jogo de palavras que ele faz com cabeça. Que ele está falando de cabeça, né? Do cabelo, de cobrir com véu, de ter o cabelo comprido. Mas, por outro lado, ele fala também do cabeça, que é o chefe. Entendeu? Então, eu me pergunto assim, como que isso era em grego? Se era uma palavra como português, que a gente tem a cabeça e o cabeça. Entendeu? E se esse jogo de palavras foi compreendido por eles. Tu fica a falar isso. Ah. Mas eu realmente não peguei, assim, até um dos comentaristas que eu pesquiso, ele traz até algumas palavras em grego. Mas eu confesso que eu não pesquisei essa parte, não. Posso até dar uma olhada depois se realmente ele fez algum jogo de palavras para poder dar uma exaltação, algum entendimento sobre isso aí. Uma boa observação. O que eu vi de fundo aí não foi a questão do cabelo, do véu, nada disso. Foi a questão da hierarquia. Né? Quando ele fala o cabeça da igreja, né? O homem ser o cabeça na relação, e aí transportando para aquela época, existia essa hierarquia. Sim. A mulher era submissa. Existia hierarquia, né? homem e mulher. E cada Pois é. na sociedade Eu acho que assim, eu li desse jeito, assim, pensando, Paulo queria bater essa tecla. Sim. É a questão da hierarquia, porque Corinto estava de pernas para o ar. Ninguém obedecia a ninguém seguia regra de nada, então ele tinha que botar ordem no caos ali. Sim. É isso? Porque havia muita promiscuidade, muita traição. Entendeu? Inclusive, a Jane lembrou muito bem, as mulheres querem ser livres dos véus. Né? Para a cultura oriental se tinha um entendimento. As sacerdotisas pagãs, elas não usavam véu. As prostitutas sacerdotes dos templos não usavam véu. Então, você está observando que a preservação que Paulo está tendo um carinho de, gente, não faça isso. Agora não, por favor. Né? Se deem um respeito, até essa questão de hierarquia a gente vai ver também. Né? Tá, falei o versículo 2, a gente está indo com bem calma, tá, gente? Versículo 3, aí vai entrar o que a Joelma colocou. Quero, porém, que saibais que a cabeça do homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Esse é um famoso versículo 3, que todos acham se tratar de uma informação machista, preconceituosa. Tá? Então, novamente, por isso que eu fiz a introdução. É o que falamos, a cultura da época, é o que o Emmanuel falou lá na sua mensagem. Determinados costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente e vice-versa. Né? A comunidade está segundo a tradição, algumas segundo o clima. Então, é muito fácil hoje você virar falar assim, é machista, coisa de 2000 anos atrás, com os valores que a gente tem hoje, fica muito fácil julgar. Mas a gente estava lá naquela sociedade também. Né? Ô, Sidney,
Mas quem fala, lê isso aqui, e fala que Paulo era machista, é porque não leu o capítulo todo, né? Porque ali no 11:12 ele vai Porque falar. eu estou lendo É, justamente, é. destaquei aqui o Isso 11:12. aí. Porque você tá vendo como Então, fica fora de contexto? Entendeu? Paulo não dá para ler e interpretar um versículo só, Perfeito. né? Perfeito. E não se perde. Você se perde. O meu 11:12 está assim, bem em destaque. É isso aí. E outra coisa, gente. A origem de todo homem é Cristo. Né? É o que está falando a BJ aí. A minha BJ é online. Eu não sei se está certo aí. Tá igual. Tá, ok. Aí eu pergunto para vocês. Será que ele está falando do homem gênero? Ou ele está falando de comparações, relações, subordinação, questão de hierarquia, de dependência? É isso que a Joelma apontou. Tá? Seria homem no sentido de De humanidade. humanidade. Então, ele depois vem colocar. A cabeça da mulher é um homem. Por quê? A mulher não é inferior ao homem. Mas na questão da hierarquia oriental, ela está subordinada ao homem. Eu vou repetir. Tá? A mulher não é inferior ao homem. A Anja foi lá embaixo, leu o versículo 11 e 12. Ela vê que Paulo vai igualar os dois. Só que na hierarquia oriental, na hierarquia do Oriente, a mulher está subordinada ao homem. Era assim que funcionava na época, era assim que funciona em países com essa cultura. Até hoje. Eu falei para vocês, né? Na viagem que eu fiz para a Turquia é um país light, muçulmano, ou seja, ele liberou o uso dos véus para as mulheres. Embora, quando a gente foi para Troade, que é a famosa Troia, ali aquela cultura da cidade é uma cultura ortodoxa. Ele exige aquela cidade que as mulheres andem com véu, embora em toda a Turquia o véu seja totalmente opcional. Tá? Então, a Turquia é um valor de costume light. Inclusive, é um dos países muçulmanos que mais dá poder para a mulher. Só para vocês terem ideia, a Turquia ela fez uma reforma política em 1933. Ela fez uma reforma política em 1933. Em 1933 aqui, o que nós éramos no Brasil? A gente tinha ditadura. Ela fez uma reforma política. Ela fez a reforma política e em 1933 e 34, por aí, ou 35, elas tiveram as primeiras deputadas mulheres. Eu estou falando da década de 30. Estou falando da década de 30. Tá? E nessa, olha só o ponto para vocês verem a diferença de cultura. Nessa reforma política, a Turquia baniu a poligamia. A poligamia existe até hoje, cultura oriental. A Turquia baniu a poligamia. Falou assim, as mulheres não precisam, fica abolida, não tem poligamia, agora é monogamia. Tá? A gente está falando, gente, de um país muçulmano. Eram 700 anos de poligamia. 700 anos com a poligamia legalizada. E mudou. A gente está falando de 1933, da década de 30. E aqui no Brasil a gente tinha ditadura. Quando que a mulher aqui no Brasil começou a votar? Muito tempo depois. E lá já tinha deputada mulher. Então, isso é evolução. Isso é transformação. Então a gente não pode criticar o passado. Porque eram costumes, era uma cultura de uma época que está mudando. Lentamente está mudando. Que está mudando até hoje. Quantas culturas nós temos no nosso planeta? Milhares. Milhares. Então, voltando ao versículo. Na cultura oriental, a mulher era subordinada ao homem, mas ela tinha os mesmos direitos.
Ela é igual ao homem. E aí, vamos para a última que ele colocou ali, né? A cabeça de Cristo é Deus. A cabeça de Cristo é Deus. É o verbo de Deus. Né? Conforme o João coloca lá no capítulo 1. Então, a Joelma matou muito bem essa charada. Por quê? Isso aí é uma questão de hierarquia do ponto de vista de Paulo que está fazendo. Era uma questão de hierarquia. Homem, mulher, homem, Cristo, Deus. É uma questão de hierarquia. Você deu uma olhadinha na letra C aqui da BJ? Eu tenho aqui na minha anotação, no meu arquivo digital, letra C. Mas como eu estou sem a BJ, eu não sei o que é. Olha só. Com alguma coisa que ele prenda da cabeça. Os cabelos longos denotavam a homossexualidade masculina. Isso, ok. Agora lembrei. Isso aí. Cabelos longos dos homens era homossexual. Homossexualidade. Esse é do próximo versículo. É do próximo, que ele vai entrar e ele falar do homem. Tá? Mas só uma coisinha aqui que eu tenho anotado. O respeito de Saulo tinha por Abigail. Eu tenho anotado aqui, ó, primeira parte do livro Paulo Estevão, capítulo 5, nas estradas de Jope. Primeira parte, capítulo 5, estradas de Jope. Olha o que Saulo fala para Abigail. És o coração do meu cérebro. És o coração do meu cérebro. Compare com o que ele está falando agora. Isso é Saulo, não é Paulo não. É Saulo. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Olha o que o Saulo está falando. E aí ele relata, né, o Emmanuel, enquanto a moça sensibilizada e venturosa tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação de nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor a Deus será sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Não tem muito a ver com o que Paulo está falando aqui? Sendo assim, uma fala muito mais amorosa de Saulo, e se você virar e falar assim, nossa, Paulo foi mais duro que Saulo. Aí, no caso, é o coração e a razão, né? Não é? É um sustentando o outro. Não é? Entendeu? Então, eu estou aqui também pensando em tudo aqui, né? Em tudo que está sendo falado, colocado. E eu sempre vi essa questão dessa hierarquia como uma coisa que é necessária para todo mundo. Tanto que o André Luiz coloca isso também no nosso lar, hierarquia, né? De pessoas lá dentro e tudo seguindo uma hierarquia. Kardec, quando organizou, né, o Pentateuco, também seguiu uma hierarquia, coloca como uma hierarquia até mesmo a evolução dos espíritos. Tudo existe uma hierarquia. E se a gente pensar que Deus é perfeito em tudo que faz e olhar na Gênese, o homem sempre foi o quê? O sustentáculo da casa que traz o alimento, a proteção, sempre foi assim. E eles estavam muito mais perto dessa época do que nós estamos hoje. E aí, parando-se para pensar, lembra daquela disputa que houve a respeito da circuncisão com Paulo e... Quem é que foi? Foi Tiago? O Paulo e Tiago, sim. Então, o desgaste que foi aquela discussão e o que trouxe aquela discussão para a época. O quanto valeria a pena uma discussão a respeito de um véu num lugar onde o véu talvez fosse ajudar o que precisaria para ter ali a proteção da mulher? Sim, sim. Na verdade, o véu era uma chave de proteção para a mulher naquele local. Pois é, porque o que acontece? Hoje nós sentamos e lemos isso aqui
com o nosso pensamento no agora, no que nós temos aqui hoje. E que não é muito diferente do que a gente tinha lá atrás, não. A gente vê hoje essas mulheres aí, entendeu? Muitas andando na rua com roupa que não tem coragem de ficar nem em casa. Então, assim, a degradação, lógico, eu não estou falando de todos, não, gente, mas a gente está vendo isso acontecer e muito, até mesmo pela internet e tudo mais. O que filmes se tornaram, né? Uma erotização completa. Então, assim, eu não sei até quando a minha cabeça não consegue voltar lá atrás para ver, tipo assim, sentir o que estava acontecendo lá. Igual a gente está falando que estava tudo desandado naquele lugar, né? E sempre a mulher é o lado mais prejudicado em tudo. A gente vê que a mulher é o lado mais frágil. Gente, não adianta discutir a respeito disso. Não adianta. A racionalidade está nos hormônios masculinos. E o sentimentalismo está nos hormônios femininos. Então, assim, eu não consigo me colocar lá atrás para imaginar estar sentindo na pele o que estava acontecendo lá. E também não consigo trazer essa realidade aqui para os dias de hoje. Eu consigo pegar algumas coisas, mas consigo compreender o que Paulo fez. Sim. Eu consigo compreender essa proteção, consigo compreender que talvez fosse um motivo até de revolução ou alguma coisa assim, no momento, poderia trazer algum tipo de problema nesse sentido. Exatamente, né? O que uma poderia... daquilo ali, não ali com tudo, que Cristo é liberdade. Mas Paulo o que falou poderia... na que é liberdade com disciplina. Então, o que poderia trazer, de repente, aí um prejuízo para o que estaria sendo feito após, né, o trabalho de Paulo após isso aí, que assim, eu prefiro pegar as partes e olhar com o coração de que ele não seria capaz de uma coisa assim. Eu opto por pensar assim, por não ter essa condição de voltar lá atrás para sentir isso lá. Não, a sua posição é corretíssima. Ô, Cid, eu li alguma coisa também, aí só para tentar me situar na coisa histórica. Então, eu não sei se era exatamente assim, que a mulher casada, ou a mulher que tivesse um homem, um pai, um irmão, que, vamos dizer assim, a defendesse de qualquer coisa, ela usava o véu. E que a que não usava, ela não estava mostrando para os outros isso. Então, era um sinal do respeito que as outras pessoas deveriam ter. Isso. Então, e é uma coisa cultural. É uma coisa cultural. E se a gente vai lá, eu também já estive em país oriental, eu usava sempre uma echarpe na mão, em qualquer lugar que você tem que entrar, porque é a cultura deles. E com relação a essa questão aí da cabeça, do corpo, no que eu li, eu entendi que seria a unidade, a interdependência da cabeça, do corpo, de todas as partes, cada um com funções diferentes. O homem com uma, mulher com outra, tudo vindo de Deus. Então, o que eu fui ler, e é igual a Luciana está falando, a gente não pode ficar pegando a minúcia aqui, tem que entender esse todo, respeitando a cultura da época. Até essa questão dos membros, o Paulo acabou de falar uns capítulos para trás aí, né? Agora a gente fica lendo Paulo e eu não sei se foi para trás ou se eu estou para frente, estou adiantando. Paulo falou, você já pensou... Ele falou para trás, mas ele vai falar de novo na frente. Todo mundo quer ser o mesmo membro? Cada um tem sua função. Então existe uma hierarquia de organização dentro do seu corpo humano. A interdependência e hierarquia. Isso aí é uma interdependência. Existe no seu corpo humano uma hierarquia. Já pensou se o seu intestino... Eu não quero ser mais intestino. Não quero ser não. Agora eu quero ser cérebro. Eu quero ser perna. Você não tem, é uma hierarquia, cada uma a sua função. E falando disso aí, Kardec, na questão 822, no item A, ele pergunta, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? A resposta, dos direitos, sim, das funções, não.
Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Olha só. Qual que é a questão, Jane? Desculpa. Questão 822, item A. Ok. Que eu peguei 817 e 818. Sim. Isso é livro dos Espíritos, né, Jane? Livro dos Espíritos. Tá. Então, assim, observando o que a Luciana colocou e que a Valéria também pontuou, olhe como que faz muita diferença você pegar uma carta de Paulo e estudar e simplesmente pegar uma carta de Paulo e ler. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui agora no grupo que não tinham observado essa questão. Porque se a gente pegar só, ler a carta, aí é o que foi colocado ali. Paulo é machista, Paulo é preconceituoso, Paulo é isso, Paulo é aquilo, Paulo está exigindo. E sendo que a Luciana colocou muito bem. Se Paulo abolisse aquele véu ali, ia ser um problema para aquelas mulheres e elas estariam inclusas dentro de uma sociedade desrespeitosa como uma mulher que está aberta ao desrespeito. Se você veio da cultura judaica, mantenha. Se você veio da cultura gentílica, use. Porque aqui, com Cristo, é respeito. Na FEAC, a Jane colocou muito bem, se uma pessoa agora, e foi na segunda-feira lá, primeira vez na FEAC, estava uma mulher lá com alcinha e com tudo, ela vai ser chamada a atenção, tal como uma pessoa de 10, 20 anos usando a FEAC. Não, mas é a primeira vez, eu não sou nem espírita. Não, mas aqui você tem que usar. Você me dá licença? Aqui você tem que se dar o respeito. Né? Hoje, bobear, até os homens também estão usando roupas também, né? Que não vale nem comentar. Então, a gente fez assim, uma pontuação muito boa, um ponto de vista excelente aqui, que a gente conseguiu levar. E só para terminar, a questão da Abigail e do Saulo, ali do Paulo Estevão, né? Eu coloquei ali que és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio e tal. E a Abigail, ela responde a Saulo. E ela vira e fala assim: sim, querido, que não farei por ti, mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Ô, gente, nem nos meus épocas mais amorosas de namoro eu consegui fazer um negócio aí, Marina, disso aqui. Nem eu tão apaixonado, tão amoroso, eu consegui fazer um negócio perto de Saulo. Fiquei com vergonha. E aí, quando a gente pensa nessa submissão dela, nesse pedaço aí, e depois, quando ele estava passando aquela dificuldade lá, que ela em espírito vem para ele, para poder ajudar ele depois, quando ele estava passando aquela dificuldade, que é ela quem dá as diretrizes do que ele deve fazer. Não é? É ela quem vem para dar as diretrizes para ele. Então, quer dizer, até que ponto que isso pode ser levado como uma questão a ferro e fogo? Essa é o ponto de equilíbrio, até onde? Entendeu? Então, assim, tem em Saulo um diálogo machista? Gente, estou falando de Saulo, não estou falando de Paulo. Então, é um diálogo da época deles. Então, desculpa eu falar, mas quem perde tempo achando crítica a Paulo, que ele é machista, que ele despreza as mulheres, me desculpa, mas não entende. Inclusive, ele foi um homem além do seu tempo. Ele soube pegar algumas convenções sociais e ir à frente dele. Vocês não precisam. Numa época em que o próprio judeu considerava a mulher como um instrumento, como uma ferramenta, como uma coisa. E olha o diálogo que Saulo tinha com Abigail. Então, você colocar o contexto desse texto que a gente está estudando aqui
de preconceituoso, desculpa, mas você não entendeu Paulo. Você não entendeu Paulo. Verônica? Se falar que Paulo é preconceituoso, vai dizer que Cristo também é. Não é, é um imitador. Porque ele é imitador. Não é? E o que Jesus fez foi justamente colocar a mulher numa posição de igualdade entre homens, numa sociedade que a gente olhando hoje lá para trás, a gente fala que era de submissão, mas que naquela época era perfeitamente natural e normal para elas aquilo. Então a gente fala que é submissão porque a gente já evoluiu, porque a gente reconhece, a gente olha. Mas naquele momento, para quem vivia aquela situação, era a maneira de se viver daquele povo. A estrutura social era essa. Não tinha nem como sair disso. Se saísse disso, morria. E morria até de fome. Então a mulher era dependente do homem para viver. Não era uma questão de submissão, eu encaro até como uma questão de necessidade de sobrevivência. Não tinha esse olhar de submissão. Ou eu faço isso, ou eu morro de fome, ou ele me bota para fora, eu não tenho como viver. A situação era essa. Então, falar que Paulo é preconceituoso, que é machista, se ele é o imitador do Cristo, então Cristo também era. Né? Então... Tem um detalhe importante. Se você vira e fala assim, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais cita mulheres, que mais cita Ih, gente, fugiu a palavra aqui. Cita as mulheres e cita mais os exclusos da sociedade, cita mais os mendigos, as pessoas que eram excluídas da sociedade. Aí você vira assim, legal, o Evangelho de Lucas é do capítulo 9 ao capítulo 19, quem escreveu foi Paulo de Tarso. E é o capítulo que tem mais essas inclusões. Ô Sidney, olha só a definição de submissão que eu peguei aqui num texto. Submissão é o elemento-chave para o funcionamento, sem asperezas de todo negócio, governo ou família. Deus ordenou a submissão em certas relações para acautelar o caos. É essencial compreender que submissão não é rendição, privação ou apatia. Tampouco significa inferioridade, porque Deus criou a todas as pessoas à sua imagem e semelhança, e todos têm o mesmo valor. Submissão é dedicação mútua e cooperação. Excelente. De onde você pegou isso aí? Lá do NEP, naquele sitezinho do NEP. Sei. Muito bom. Nossa, do Genebra. Muito bom. E aí, só a Jane colocou as questões de O Livro dos Espíritos, vocês podem colocar aí 817, 818, os direitos do homem e da mulher, de onde provém a inferioridade moral da mulher que em certos países coloca, os Espíritos vão falar que é da fraqueza, né, da força, do abuso dos homens. Então pode colocar essas questões aí também. Tá? Então, assim, a questão que eu mais gosto aqui é a 821, que fala: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Aí a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Tá vendo? Então, o que nós fizemos aqui, a gente chegou nem no 4º versículo. A gente pegou 3 versículos de Paulo. 3 versículos de Paulo. E o que a gente está fazendo aqui, a gente está esmiuçando, gente. A gente está destrinchando. Por isso que eu fiz uma introdução para poder a gente posicionar na sociedade de Corinto, a gente ser transportado para lá, para a gente poder ver o quadro lá. Porque se você entra no texto, sem contexto, sem nada, você fala assim, opa, eu vou para outro lugar. Você sai até de Corinto, você vai para um outro lugar no tempo e no espaço, você toma outra posição. Então por isso que às vezes a gente tem que trazer esse contexto, trazer o mundo do Oriente, né? Quando a gente estuda o Evangelho, quantas vezes a gente estudando o Novo Testamento, a gente tem que saber o que acontece numa sociedade judaica, quais são os valores, para poder entender uma parábola. Pega a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. Quantos conceitos judaicos tem ali que se você pegar, você vai levar para outro lugar? Então por isso a gente tem que contextualizar isso aí. A gente tem que trazer isso aí. E olha quantos
pontos de vistas a gente conseguiu elucidar. Né? A gente saindo de um Paulo machista, preconceituoso, que existem, que acreditam exatamente nisso e que levam a ferro e fogo, igual foi colocado aqui, para um conceito totalmente amoroso e protetor da mulher. Tá? Então vou mandar mais um versículo, gente. Então lá, no versículo 4. Todo homem que ore ou profetize com a cabeça coberta desonra sua cabeça. Então, conforme está na letra C, né, da BJ né, os homens daquela época com os cabelos longos eram um sinal de homossexualidade, né, numa sociedade que era machista, né, numa sociedade que às vezes era vista como uma mulher com uma propriedade do homem. Então você imagina o comportamento homossexual naquela época. Imagina como que era, né? Vamos um pouquinho mais. Acho que dá tempo, né? Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. É o mesmo que a cabeça raspada. É o que a gente está falando. Ele aqui já está tratando do véu. E ele está tratando do véu e não das mulheres. Ou seja, vamos colocar, a gente pode botar os dois, acho que cabe muito bem os dois aqui. Né? Porque elas tinham uma participação fundamental nas igrejas, nas reuniões. Então ele continua solicitando o quê? Respeito. Respeito. Aqui, ó, você vir aqui assistir a reunião, tem que usar véu. Tudo que a gente falou dos países, da cultura oriental, ele não quebrou essa cultura. Ele não fez força, ele não se utilizou de energia para quebrar essa cultura ali, naquele momento, agora. Lembrando que só quem usava a cabeça raspada eram as viúvas e as prostitutas, não é isso? Eu lembrei daquele... Hã? Principalmente as prostitutas. Eu lembrei daquela série que a gente viu, ortodoxa, Sim. né, Netflix, e quando ela raspa o cabelo. Aquilo ali para a família foi um horror. Horror. Porque as mulheres, além de usar véu, era bonito ter cabelo comprido. Então você pega uma mulher daquela sociedade que raspa a cabeça em sinal de protesto da família, né, de um casamento que estava arrumado, eu prefiro não ter filha do que ter uma filha de cabeça raspada. Para você ver. Ok? Versículo 5 a gente falou, ok? Se a mulher, versículo 6, se a mulher não se cobre com véu, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. É como se ele estivesse fazendo aqui uma comparação. Olha, você sem véu é a mesma coisa de cabelo rapado. É o comportamento. Ele está falando do comportamento que você tem que ter ali. E a BJ está colocando aí também, que o cabelo curto feminino denotava a homossexualidade feminina também. Uhum. Então, continua a hierarquia. É uma hierarquia dentro da igreja. Continua. Ok? Então, assim, isso com o tempo, né? Depois com a era cristã, depois, né, que os imperadores, né, fizeram aquilo tudo, esse costume foi abolido. Ele simplesmente foi abolido. Foi retirado. Vou só fazer o versículo 7 aqui, tá? Quanto a um homem, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. A questão de hierarquia, a questão do respeito do homem, não vai cobrir a cabeça porque era cultura. Era cultura. A mulher é a glória do homem. Você quer saber mais do que Paulo machista? Mulher é a glória do homem. A mulher é a vida do homem, é a glória, é a graça do homem.
Ai, ai. Ô, gente, vamos dar um stop aqui. No versículo 8, só para vocês terem uma ideia, aí entra uma questão da Gênesis, tá? Da mulher ter sido retirada do homem, mas fica isso aí para semana que vem. Ok? Paramos aqui, versículo 8. Anjinha, semana que vem, dia 30. Nossa, ainda é outubro, semana que vem? Hein? Ainda é outubro. Ainda é. Você já está querendo chegar a novembro, pelo amor de Deus? Ai, quando eu vi hoje falando de panetone, já me deu arrepio. Obrigada, sim, Magda. Nada, amor. Só você mesma. Você é a cabeça da Anger, Magda. Ok, gente. Deixa eu ver aqui. Beleza, então. Existe algum voluntário para a prece? Nossa, todo mundo. Gostaria de um voluntário para a prece final. Meu esposo você apontava, porque não tem voluntário, não. Posso fazer? Ah, viu, a Verônica. Muito bom, Verônica. Podemos? Podemos. Vamos lá. Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso querido mestre, guia e irmão maior, espíritos amigos que nos ajudam na realização desses estudos, agradecemos imensamente por tudo o que colhemos na noite de hoje, pelos conhecimentos que ampliaram a nossa mente, que nos fazem compreender o contexto que Paulo viveu, as orientações que ele deu àquele povo e, por consequência, as orientações que chegam até nós nos dias de hoje. Que possamos refletir nas suas palavras com bom senso, com equilíbrio, com discernimento e extrair delas aquilo que é necessário para o nosso crescimento moral e espiritual. Que tenhamos uma semana de pensamentos, palavras e ações positivas. Que possamos a cada dia demonstrar que somos também imitadores do Cristo, buscando viver na plenitude o seu Evangelho. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente para mais um encontro entre corações queridos e adquirindo esse manancial de ensinamentos que Paulo nos traz, agradecendo a ele por tudo que fez e por tudo que faz. Que assim seja. Seja muito bom, gente. O estudo hoje foi muito bom.